ofício de diácono na igreja. Nós vamos lidar com esse tema hoje, tá certo? Vamos orar ao Senhor e a gente dá início ao nosso estudo. Obrigado, Santo Deus, pela bênção dessa manhã, podermos estudar a Tua Palavra, sermos edificados pela Tua bênção, pela Tua presença, pela comunhão dos santos, pelo Evangelho. Agora temos o privilégio também de estudarmos esse tema tão precioso para a vida da igreja. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos dê graça, a fim de que em todas as coisas busquemos a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. No livro de Atos, no capítulo 6, irmãos, nós temos ali o que tecnicamente se chama a instituição dos diáconos, ou do ofício de diaconato, do ofício de diácono, melhor dizendo, no Novo Testamento, né? Atos capítulo 6 é assim o texto conhecido, né? Eu só lendo aí os primeiros versos, queria que você prestasse atenção comigo na leitura do capítulo 6, não todo, apenas uma pequena seção, do verso 1 até o verso 7. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O livro de Atos, irmãos, na primeira sessão dele, a partir do capítulo 1, ele vai narrar a ascensão de Cristo, isto é, Cristo foi levado aos céus. Você vai ver lá no capítulo 1 do livro de Atos, né? E nós vamos ver que isso aconteceu fisicamente, né? O Senhor foi levado aos céus fisicamente. Ele deixou o mundo fisicamente. Mas Ele não abandonou aqueles que creram nele. Então, era essa a maior angústia deles. Lembra que quando Cristo disse que iria para o céu, eles disseram, se sentiram órfãos, né? E começaram a se angustiar com isso. Então Cristo diz: não vos perturbeis, não se turbe o vosso coração, né? O Senhor começa a encorajá-los no sentido de que eles não seriam abandonados. Aqueles que creram no Senhor não seriam abandonados. E lembre-se que a promessa, o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28, é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, Ele não nos deixaria. E Ele prometeu que derramaria também do seu Santo Espírito sobre a igreja. Foi o que aconteceu no capítulo 2 do livro de Atos. E o que foi que aconteceu então, irmãos? Ali o dom do Espírito significava, entre outras coisas, que o povo de Deus agora estava equipado para servir um ao outro como Cristo havia ensinado para que eles fizessem, por meio de obras e palavra. Isto é, por meio do ensino e por meio de ações. Então, o Senhor derramou seu Espírito, capacitou a igreja para que a igreja pudesse servir por meio do ensino e por meio de ações, por meio das ações que deveriam ser executadas. Então, isso teve implicações profundas na maneira como a igreja, cuidava do pobre. Cristo havia indicado isso, né? Cristo diria: pobres sempre vocês terão,
no vosso meio. E mais uma vez, irmãos, os pobres aqui é por causa do cuidado com esses pobres, é por causa da realidade que a Escritura nos ensina, de que o Senhor Jesus Cristo, Ele não trata da pobreza como sendo pecado. A pobreza é pecado, mais uma vez, quando ela é fruto da preguiça. Não o pobre em si, o ser pobre não é um estado que o indivíduo está em pecado. Isso não é, a Bíblia nunca trata dessa maneira. Pelo contrário, a Bíblia chega a dizer até que os que vão entrar no reino dos céus são os pobres de espírito. Ele usa até esse tipo de linguagem. Então, para entender, irmãos, o ofício diaconal, nós precisamos cuidadosamente considerar, certo, como o Espírito guiou a igreja para cuidar dos necessitados. E nós vamos começar aqui em Atos, no capítulo 6, o texto que nós acabamos de ler. Então, esse capítulo que nós lemos aí do verso 1 ao 7, ele está aqui tratando do quê? Da identidade, da ordenação e das atividades dos 7, certo? E a bênção que se seguiu a essa escolha. Então, a identidade, a ordenação e as atividades desses que eram conhecidos como diáconos, certo? Primeira coisa, irmãos, o que estava ameaçado quando surgiu aqui a junta diaconal na igreja, ou o ofício diaconal? O que estava ameaçado na igreja era a alegria. Então, havia uma ameaça congregacional. A alegria estava sob ameaça. O que estava acontecendo? Veja, se você voltar um pouco, no capítulo 2, verso 42 e 43, você vai ver, depois do derramamento do Espírito Santo, a igreja experimentou alegria. Havia uma alegria no meio da igreja, certo? Então, lá no capítulo 2 de Atos, verso 44 e 43, diz assim, 42 e 43, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, havia aqui uma doce comunhão, uma alegria entre eles viviam juntos. Veja, porque eles foram libertos de Satanás, do pecado e da morte. O Senhor os resgatou de todo o sofrimento, Cristo veio a eles no serviço do pacto, e os libertou, fazendo deles filhos de Deus. Eles foram libertos pelo Senhor. Então, havia muita felicidade em Jerusalém, irmãos. A igreja, ela viu isso e desejou permanecer dessa maneira. Por favor, no capítulo 2 ainda, verso 44 a 47, agora diz assim, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles compartilhavam alimentos com alegria, eles tinham corações generosos. Então, a igreja expressava alegria e gratidão por aquilo que tinha recebido em Cristo. Veja, eles foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo e eles expressavam isso com muita alegria e distribuindo e sendo generosos e socorrendo uns aos outros. Receberam muito, receberam tudo e por isso seus corações passam a viver com generosidade. Eles viviam como as festas judaicas, as festas de alimento. Eles tinham, ali naquelas festas judaicas, você tinha muita comida, certo? Os irmãos, eles dividiam o que tinham entre si e os necessitados eram supridos. Não havia muita dificuldade no meio deles. O Senhor sempre zelou por eles. Nós acabamos de ver um texto ali em Ruth, em que como o Senhor cuida do pobre, como Ele zela por eles.
Então, isso sempre foi a maneira de Deus lidar. E Deus cuida do necessitado e cria leis que possam ajudá-los a cumprir o seu papel. Esse era um princípio bíblico muito claro, certo? Mas só que um dia, irmãos, essa alegria começou a diminuir. Queixas, brigas começaram a surgir e rapidamente a igreja do Senhor começou a enfrentar uma possível divisão. Algumas viúvas, estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Volte lá para Atos 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A alegria e a liberdade, irmãos, dos filhos de Deus estavam sobre ameaça. E aí, então, os apóstolos tiveram que tomar uma decisão. Veja, nós vamos fazer o quê? Manter e prover a comunhão e ter comunhão no meio da alegria, e da satisfação, era algo de grande importância. Manter aquela comunhão era fundamental para a igreja. Como é que nós vamos manter essa comunhão? Como é que nós vamos administrar isso? 7 homens foram escolhidos, certo? Para serem diáconos, isto é, servir as mesas. É interessante que a palavra grega aqui, literalmente, servir, vem exatamente o verbo conhecido como diaconel, que é o verbo de onde vem a palavra diáconos, que eles eram para servir e cuidar da mesa. Dessa maneira, a alegria poderia continuar a ser provada e saboreada, e a comunhão deveria funcionar propriamente. Você percebe como que às vezes, no meio, por que razão nós estamos perdendo essa alegria? Por que está sob ameaça isso? O que está acontecendo? Nós precisamos lidar com cada problema. E aqui o problema foi tratado dessa maneira. Quando nós analisamos o ministério, irmãos, bíblico, que é cuidar dos necessitados, como a Escritura nos ensina, nós nunca deveríamos esquecer, que o objetivo é proteger a comunhão da congregação. Lembra que, você sabe a razão que surgiu isso? Para manter a comunhão da igreja, a paz da igreja, para que a murmuração cessasse. Então, há uma ação direta dos apóstolos na intenção de acabar com essas coisas e a alegria voltasse a reinar no meio da congregação. Os homens em Atos 6 foram apontados para que, com certeza e certamente, eles tivessem que cuidar daqueles que foram negligenciados na comunhão dos santos. Na igreja, nenhum membro poderia murmurar por causa da opressão ou falta, que eles estavam experimentando. Veja só, e perceba que quando o ofício diaconal é estabelecido, ele é estabelecido para que, irmãos, aqueles que foram libertos pelo Senhor provassem da libertação. Entende? O que é a murmuração? Você lembra de Israel no cativeiro egípcio? Porque não tinham o que comer, não tinha nada para si. Eles então reclamavam, e era um sentimento como dentro da igreja. Pessoas que não tinham nada para si, então eram esquecidas. Umas pessoas tinham muita, e as esposas dos judeus eram tratadas de uma maneira, e a esposa dos crentes que eram na realidade helênicos, eles eram tratados de outra maneira. O que acontecia? Murmuração no meio da igreja. É como Israel, havia murmuração no meio. E aí então, como resolve isso, irmãos? É necessário que os pobres sejam ministrados, e que ninguém possa estar na igreja sem ter o que comer. Ninguém pode passar fome no nosso meio, ninguém pode passar necessidade no nosso meio, tendo
na nossa casa fartura, irmãos. Esse ministério, né, ele trazia conforto e encorajamento àqueles que eram oprimidos e assegurava que a alegria no Espírito para os filhos de Deus deveria permanecer, porque eles foram libertados, irmãos, por Cristo, e eles deveriam perceber isso na comunhão dos santos. A alegria da libertação deveria ser vista na comunhão dos santos, como a igreja zelava pelo bem do próximo. Como é que a igreja zelava pelo bem do próximo? Ainda nesse mesmo princípio, nós sabemos que dentre as formas de pobreza e também as formas de necessidade que nós temos na Bíblia, elas são, por exemplo, enfermidade, dificuldade de mobilidade, não é? Solidão, se sentir inadequado porque está desempregado ou porque o emprego dele ele se sente inferior aos outros. Então, hoje, nos nossos dias, quantas pessoas às vezes têm que comer, mas elas se sentem sozinhas. Um dos trabalhos da junta diaconal, irmãos, é zelar, porque os idosos cada vez mais se sentem sós. Eles têm a sensação de que eles são sozinhos no mundo, que socorria todo mundo, que ajudava todo mundo, agora cada dia mais sozinhos. E nós deveríamos, e esse é um trabalho sério que a junta diaconal precisa desenvolver, que é ter certeza de que não há solidão no meio da igreja, no meio da congregação. E a solidão, ela não implica que a pessoa não esteja no meio de muita gente, ela está no meio de muita gente, mas ela está só. Ela se sente inadequada, ela não se encaixa. Ora, quantos membros nós já perdemos, irmãos, por várias razões, mas vocês vão perceber que essa é uma realidade. Eu não me sinto parte da igreja. Isso a gente começou a provar, quando a igreja foi crescendo, mas isso não precisa ser assim. Não precisa ser assim. É necessário que as pessoas se sintam partes do corpo de Cristo e elas possam usufruir da alegria da salvação na comunhão dos santos, à mesa do Senhor. Existem muitas motivações e precisamos cuidar disso de muitas maneiras, irmãos. E o que era feito aqui, além da provisão de comida, né, havia outros problemas que estavam naturalmente associados, né, que era a alegria dessa congregação que era tão grande. A negligência das viúvas era uma matéria séria. Uma vez que a pessoa se tornava viúva, irmãos, né, e aquela viúva depois se tornava crente, né, elas eram expulsas da sinagoga. Né? Então, ela tinha ali o cuidado da sinagoga, e uma vez que ela se convertiu ao evangelho, ela era expulsa da sinagoga. Ela não tinha mais o socorro dos judeus. Então, elas eram desamparadas pela sinagoga. Né? E ela sabia disso, a ponto dela, ao se converter, saber que ela estaria perdendo todas essas coisas. Abra sua Bíblia comigo, sem desmarcar Atos, o Evangelho de João, capítulo 9, por favor, versículo 22, diz assim o texto: Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Que se alguém dissesse que pertencia a Cristo, deveria ser expulso
da sinagoga. Ainda no mesmo Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 12, verso 42, diz assim o texto: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos das sinagogas. Então, aquela viúva que se convertia ao Senhor Jesus Cristo, ela sabia, ela tinha consciência que ela estava abrindo mãos do socorro material da sinagoga. Ela tinha consciência disso. Então, uma viúva cristã, que não era de ascendência judaica, naquele contexto, eles necessitavam de ajuda imediatamente. Não era uma questão para amanhã, não, era para ontem. Porque ela já saía em dificuldades, porque fecharam-se as portas das sinagogas. Ela não era atendida, ninguém tinha cuidado com ela, né? E aqui isso mostra como isso era sério. A falha em prover, irmãos, para essas mulheres cristãs que eram helênicas, veja que coisa. E veja o que é que o Evangelho produz. O Evangelho, Paulo falando aos Efésios 2, diz assim: havia uma parede que separava, a parede da inimizade, judeus e gentios. O Evangelho quebra isso, a parede, e faz dos dois um só homem, diz Paulo aos Efésios. Isso tem que ser visto como, irmão? Na comunhão dos santos. O que era que estava acontecendo? Havia uma separação entre judeus e gentios. As mulheres judias, as mulheres gregas, as viúvas que eram helênicas, essas mulheres, elas eram negligenciadas. Apenas as judias eram ajudadas. Por alguma razão, não se discute a razão aqui, mas é o que estava acontecendo. Não é? Em Jerusalém, a ameaça, irmãos, uma divisão impura provocaria uma percepção tão equivocada da obra da redenção. Você percebe que cuidar do necessitado é parte do reflexo da obra da redenção. Cuidar de um e de outro é reflexo. Cuidar do judeu e do gentio é o reflexo da redenção. Quando não fazemos, quem é que sofre aqui? É o Evangelho. Quem é que é maculado aqui? É o Evangelho. E aí eu já posso saltar e dizer o seguinte lá na frente: irmãos, o trabalho da ajuda diaconal não é dar cesta básica para as pessoas, simplesmente é socorrer os necessitados no meio da casa de Deus, para que haja alegria no meio da congregação, para que a paz reine no meio da congregação. É a igreja zelando para que a comunhão dos santos seja manifestação dessa obra da redenção. Não é meramente dar alimento para alguém, é zelar pela igreja de Cristo. É zelar pela igreja de Cristo. Você imagina como a descrição que ele coloca aqui em Atos 6, irmãos, é impressionante. O termo é: naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. E aí, esse é um ponto, né? Há um crescimento, e é muito comum isso, viu, irmão? A gente experimenta o crescimento e começa a ver os problemas. Aí eu tenho saudade da igreja pequena, mas não é porque eu tenho saudade da igreja pequena, é porque os problemas são outros. Sem a igreja pequena, os problemas eram mais controlados, né? A igreja maior, você tem outras dificuldades. Mas isso não é o problema não é diminuir a igreja, senão vamos fazer sempre uma igreja de 15 pessoas, de uma família, não é? Não, isso não é o ponto é que sim, o crescimento pode gerar problema, mas como resolvê-lo? E aí é o que vai surgir aqui no texto. Ora, o número de discípulos, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Estavam sendo esquecidas aqui na distribuição diária. As viúvas recebiam ajuda,
não é? Dessa maneira. Veja, na sinagoga elas recebiam comida, alimento, mas elas eram marginalizadas. Aqui ele está dizendo, elas vão receber ajuda e não são marginalizadas. Elas são parte do corpo de Cristo. Elas não são tratadas como algo à parte. Entenda isso, irmãos. Eu vou só colocar isso mais de outra maneira, né? Embora as viúvas recebessem alívio das sinagogas, isto é, na sinagoga ela era socorrida financeiramente, elas eram frequentemente deixadas de lado, marginalizadas, e elas não tinham uma vida comum na sociedade. É assim que devemos tratar as viúvas da igreja? É só você lembrar de Lucas 18, verso 1 a 8, né? Lá você vai ver, provavelmente refletir a realidade que as viúvas enfrentavam. Se você abrir lá em Lucas, por favor, 18, verso 1 a 8, preste atenção, né, no que o texto narra. Lucas 18, verso 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não ceder, que por fim venha a molestar-me. Talvez aqui Cristo conta essa parábola para refletir a realidade que elas enfrentavam. Elas eram rejeitadas, até a justiça se opunha a elas. Até os religiosos, irmãos, faziam isso, né? Lá em Lucas, no capítulo 20, verso 47, veja, 20, 47 diz assim: os quais, desculpa, 46 e 47, né, porque faz sentido. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Ora, então, o Senhor está condenando como elas eram tratadas ali. Então, quando elas adentram a igreja de Cristo, elas não podem, não é simplesmente ali alimento que eles vão dar a ela tem que ter dignidade, respeito. Calvino chega a dizer, irmão, esse é um ponto que, como nós estamos expondo à noite em 1 Timóteo, vamos chegar para falar desse assunto com mais detalhe, no momento oportuno, no capítulo 3 de Timóteo, mas Calvino, por exemplo, entendia ali que as mulheres, as viúvas, elas eram tratadas com tal respeito que elas poderiam servir junto com os diáconos, isto é, haviam trabalhos que as viúvas poderiam fazer no cuidado da igreja. Elas não poderiam ser diaconisas, mas poderiam servir junto com os diáconos. Calvino defendia isso até, que era a dignidade dessas mulheres, né? Podendo socorrer pessoas de alguma necessidade. Nesse contexto que as viúvas viviam, era importante, irmãos, que elas se sentissem em casa na igreja. Porque rejeição, solidão, desrespeito, já se tem no mundo. Não, a igreja do Senhor não é lugar para isso. Ninguém é para se sentir assim na casa de Deus. Porque em Cristo Jesus nós somos aceitos e recebidos e somos irmãos uns dos outros. Era essa pessoa vulnerável, pobre, que Cristo incluiu, e que essas pessoas estarão no banquete no último dia. Lucas, sempre Lucas, de novo no capítulo 14. Não é? Eu falei Lucas aqui, Lucas Moraes olhou para mim, mas Lucas é evangelho, viu, Lucas? Lucas 14, verso 3 diz assim:
Lucas 14, 3 diz assim, 14, 13, melhor. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Verso 21, ele diz, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então irado o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas, não é? E becos e cidade, traze-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, não é? Veja, quem está aqui incluído? Os pobres, os aleijados, todos que eram excluídos, irmãos, e aqui, dentre esses, aquelas que não tinham nada para si. Quem vai fazer parte desse banquete? Como a igreja, como desmerecer, como tratar o trabalho diaconal com algo menor, isso, o cuidado, o banquete, o serviço com o irmão da igreja, o necessitado, é antecipação do gozo daquele dia, quando todos nós estaremos assentados à mesa com o Senhor. Não poderia ficar daquela forma, irmãos, não poderia ficar daquela forma. O problema que surgiu em Atos 6 tinha de ser resolvido, né? Tinha de ser resolvido. E se há um lugar onde as pessoas as viúvas deveriam se sentir completamente em casa, nesse mundo terrível, esse lugar é a igreja de Cristo. Esse lugar. Imagina resolver esse problema. Tinha um objetivo. A verdadeira alegria e unidade da congregação seriam mantidos. E o nome do Senhor seria exaltado. Qual era a característica desses homens, irmãos? Qual era a identidade desses homens? Não é? Isso é importante porque, olhando lá de novo para Atos, no capítulo 6, volte comigo, por favor. Veja que o Senhor, deixa eu só olhar aqui, temos 7 minutos ainda. Não é? Você vai olhar que o Senhor diz assim, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Nos encarregaremos desse serviço. 3 considerações básicas, irmãos. Primeiro, há uma justificação específica dada, né? Por que os discípulos, os apóstolos, não deveriam servir à mesa. É como se fosse assim, é um trabalho de menor importância não, veja, daí você tem presbíteros e diáconos. Os presbíteros, eles vão cuidar do quê? Da pregação e da oração. Então, qual é o nosso trabalho, irmãos? E você vai ver, por que a igreja às vezes entra em muita dificuldade? Porque os presbíteros começam a fazer funções que não são suas. Ora, não que o presbítero não possa visitar o enfermo, é claro que ele deve fazer, nem mesmo deva se preocupar com a necessidade dos outros, claro que ele deve fazer, mas a função principal não é essa, é a oração e a pregação. E aqui os sacramentos em particular. A palavra que envolve a pregação e os sacramentos, né? É por isso que quem prega é o pastor, que recebeu a imposição de mãos, assim como é ele quem administra os sacramentos, a mesma forma. Então, agora, a junta diaconal, ela cuida dos necessitados da igreja. Essa era a posição, havia uma justificação clara, né? Não vamos deixar de lado a pregação da palavra e a oração para servir a mesa. Segundo, uma ordenação ocorreu. Qual foi a ordenação, irmãos? De diácono. Veja, no versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e eles, orando-lhes, impuseram as mãos. Eles receberam o sinal, aqui era um ofício estabelecido. E terceiro, quando posteriormente os apóstolos dão qualificações para o ofício,
Vá lá no capítulo 3 da primeira carta de Timóteo, né? Ele diz, quanto aos diáconos, é assim que eles devem ser. Quando eles dizem isso lá, quando Paulo escreve a Timóteo, primeira carta, no capítulo 3, dizendo quais as qualificações do diácono, o que é que ele está dizendo? Que o que aconteceu em Atos 6 é ratificado, esse é um ofício da igreja. E mais ainda, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1, dê uma olhada lá, e o que é que Paulo diz? Aos presbíteros e diáconos da igreja em Filipe. Ele se dirige diretamente aos dois ofícios da igreja, aos presbíteros e aos diáconos. Então, é claro que na visão, esse texto aqui é aquilo que vai ser o divisor de águas nesse sentido. Quando a razão da escolha, a ordenação e as qualificações deles estão postas aqui. Eles foram literalmente ordenados, nós vimos isso. Irmãos, o que é que acontece? Veja no verso 5, diz assim, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja a palavra elegeram, certo? Eles foram eleitos, né? Isso aí a igreja é quem escolhe, então esse é o poder da igreja, a igreja escolhe os seus oficiais, e entenda, parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Homens cheios de fé e do Espírito Santo. Veja, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Era isso, mas lá no verso 3 ele diz, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Irmão, servir a mesa. Que qualificação é essa para servir a mesa? Para botar comida, me desculpe a expressão, não precisa ser cheio do Espírito Santo, quando terceirizava. Porque não é servir a mesa, é restabelecer a alegria daqueles que foram inseridos na comunidade dos santos e que por algum motivo não passam necessidade e não podem ser desprezados. É a maneira do Evangelho ser anunciado ao mundo. Cristo está no nosso meio, não há distinção de pele, de cor, de raça, não há de classe social, nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Qual é o resultado disso, irmãos, para nós encerrarmos? Qual é o resultado disso? O que é que acontece com a igreja? Veja, a igreja, normalmente, ela vai se complicando, já vai criando o ministério disso, o ministério daquilo, e o ministério daquilo outro. E qual o objetivo? Crescimento da igreja. Veja o que acontece na decisão tomada, versos 6 e 7. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Porque o que se cuidava da pregação e da oração, e se cuidava de todos os irmãos da igreja. O resultado: crescimento. Crescimento. Quer ver a igreja crescer, irmãos? Presbíteros fiéis, cheios do Espírito Santo, que amam a palavra de Deus, homens de oração, tementes ao Senhor, bons exemplos de pai, profissional, de marido. E diáconos que zelam pela vida dos irmãos que passam necessidade. Que solução para crescimento maravilhosa. Até porque, lembre-se, Deus fez o homem corpo e alma. Ele vai restaurar a alma.
Ele deu a palavra e os sacramentos. Ele vai restaurar o corpo. Ele deu os diáconos, que cuidará da igreja como um todo, alma e corpo. Em todas as coisas, o Senhor supre a necessidade da sua igreja. Essa é a bênção de uma junta diaconal, irmãos, que é cheia do Espírito e de sabedoria. Eles sabem o que estão fazendo na casa de Deus. O Senhor nos ajude, dia 25, nós teremos eleição. Senhor, depois nós vamos anunciar os candidatos direitinho, vamos avisar os irmãos, e vai ser informado toda a igreja, bom? Mas mantenham-se em oração, guardem no coração o ensino da palavra e façam tudo segundo o que o Senhor ordenou e conforme a vontade dEle, revelada nas Escrituras Sagradas. Ok? Nós vamos encerrar, meio-dia. O nosso objetivo é cravar meio-dia, meio-dia 2, encerramos. E nós vamos concluir, irmãos, nosso dia de hoje pela manhã, 5 da tarde, com alegria no coração, estaremos de volta a esse local, mais uma vez, em Santa Assembleia, invocarmos o nome do nosso Salvador, Senhor nosso e Salvador nosso. Até mais tarde, se Deus nos permitir. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, obrigado por essa manhã, leva-nos em paz para os nossos lares. E mais tarde, às 17 horas, hoje nós temos ceia do Senhor. Ó Deus, alimenta-nos a alma e o coração pela palavra e sacramentos. Em nome de Jesus. Amém.